Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, sexta-feira, 10 de abril. Confira os destaques desta edição. Belonice Sotoriva é eleita presidente do Observatório Social do Brasil. Presidente do Ipiranga fala sobre o andamento do clube nesta época de Covid-19. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Fique conosco! Restaurantes e lancherias podem reabrir as suas portas. A liberação foi autorizada por decreto do governador do estado, que foi reeditada pela Prefeitura de Erechim, com as normas que os estabelecimentos devem seguir. O presidente da Câmara de Vereadores, Mário Rossi, membro do Comitê Municipal de Situação de Emergência para o Covid-19, explica esta alteração. É de Erechim a nova presidente do Observatório Social do Brasil, a contadora Belonice Sotoriva, que tem uma longa experiência administrativa e também contábil. Acompanhe a entrevista que realizamos com a presidente aqui no estúdio da TV Erechim. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a Belonice Sotoriva, que no dia 31 de março foi eleita presidente nacional do Observatório Social. Uma grande responsabilidade, Belo. Boa noite a todos. Realmente é uma grande responsabilidade. Assumir agora o Observatório Social do Brasil é motivo de um grande desafio, né? Porque nós somos um sistema de voluntários, onde envolve mais de 3.500 voluntários. Então, coordenar isso, evidente, com o apoio, né, de toda a diretoria, mas é realmente um grande desafio. O observatório funciona muito bem em todas as cidades do Brasil, principalmente aqui em Erechim, né? Ele é bastante atuante, desenvolve bastante programas. Sandra, o Observatório Social é um sistema, né, todo padronizado. Isso já existem normativas, né, que estão sendo criadas. O Observatório Social do Brasil, ele existe há 12 anos, né, não é uma instituição nova. Então, ele já tem uma metodologia, desde uma cidade que queira fazer a implantação, sim, ele precisa seguir toda uma metodologia, como critério básico é que todos os voluntários não tenham filiação político-partidária, né? Justamente por ser uma entidade que trabalha com o controle social, né? E com o monitoramento da aplicação do recurso público, é muito importante que todas as pessoas envolvidas nesse sistema não tenham realmente envolvimento político, sim, porque passam gestões, né, e o observatório continua cumprindo com a sua missão. Então, nós temos observatórios hoje em mais de 150 cidades. Nossa. Em todo o Brasil, né? Sim. Inclusive a nossa diretoria, que assumiu agora no dia 31, ela é composta de vice-presidentes de todo o Brasil, né? Nós temos pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, de Santa Catarina, do Paraná. Inclusive no Paraná é onde mais tem, nas cidades que mais tem observatório social, né? Sim. Então, este grupo, quando se pensou em se fazer essa chapa, se pensou justamente em atender em todos os cantos do país, para que a gente possa contribuir, né, cada um na sua região. E como é que vocês vão conduzir todas as atividades dos observatórios, principalmente as fiscalizações em um ano político, um ano em que a gente está passando por uma das maiores pandemias já vividas? Eu posso dizer que para mim essa é a maior.
as coisas estão muito distorcidas esse ano. Está difícil para todos os setores trabalhar, e principalmente, acredito, para vocês também, fiscalizar. Na verdade, a gente não até nem usa esse termo fiscalizar, né, Sandra? Sim. Nós observamos. Como o cidadão, qualquer cidadão comum pode fazer. Obviamente que, com toda esta situação, mudou a legislação, inclusive. Hoje as compras podem ser feitas direto, né? Não precisa passar pelo processo licitatório. Isso acabou demandando um trabalho muito maior a nível de Brasil, né? Então, os observatórios estão notificando, né, solicitando que a prefeitura informe as compras que estão acontecendo com dispensa de licitação. Estamos fazendo várias parcerias, né, para contribuir também, inclusive com a gestão pública, que a gente possa ter um sistema que possa se consultar a média de preço, empresas que fornecem, porque nós temos uma preocupação de controle e aplicação do recurso público, mas também nós temos que cuidar, né, é uma das missões do observatório, de cuidar do ambiente. Uhum. Então, nesse ambiente também pode, como a gente já foi conhecido, tem alguns empresários que estão fazendo com preço sobre preços, né? Então, para que a gente também consiga facilitar esse processo para que as prefeituras também consigam ter essas informações com mais tranquilidade, mais seguras, né? Então, o Observatório Social, ele trabalha buscando criar uma segurança que o ambiente de negócio, que os empresários também possam estar contribuindo na aplicação dos recursos públicos, né? Não tendo seu interesse pessoal. Sim. E também com o investimento, com esse recurso que é feito, estas compras. Nós estamos, então, desde que começou, né, esta pandemia, nós estamos realmente com muito trabalho, né? Estamos com reuniões, assim, e acordos com essas parcerias, estamos negociando todo esse trabalho no Brasil todo, né? Então, o grupo está trabalhando muito forte, a nossa equipe é uma equipe enxuta, né, que trabalha em Curitiba. Nós fizemos diversas lives, né? Inclusive amanhã à tarde nós teremos uma reunião extremamente importante, né, que foi com a pessoa responsável pela dispensa, né, pela legislação da dispensa da licitação. Então nós falamos com essas pessoas para ver exatamente o que nós podemos, então, enquanto essa entidade e todos esses mais de 3.500 voluntários podemos, então, contribuir nesse momento com o país. Pois é, justamente o processo de licitação é para que se cumpra alguns requisitos da lei, que se compre realmente com o menor preço e que o dinheiro público não seja mal investido. Perfeito. Corremos agora esse risco do dinheiro público ser mal investido. De que forma vocês vão fazer essa fiscalização diante das prefeituras, do setor de compra? É justamente quando o observatório instalado na cidade oficia o prefeito de que deve ficar sabendo de todas as compras, então, que estão se promovendo diretamente, né? Dessa forma também o voluntário pode fazer o acompanhamento, né? Justamente para isso. Então, nós estamos fazendo lives com especialistas para o setor público, né? Onde a gente capacita daí os gestores de contrato, o pessoal da prefeitura mesmo, os órgãos públicos, e também fizemos para os empresários que queiram vender para o setor público, né? Então, nós estamos realmente quase que diariamente com programações justamente de capacitação para se minimizar isso. Obviamente que já temos conhecimento de algumas coisas que são extremamente tristes, né? Em algumas cidades que se aproveitou da dispensa da licitação para daí fazer compras não relacionadas à saúde, mas outros tipos de contratações dispensando a licitação que não seria nesse momento e não seria emergencial. Obviamente que foi notificado e isso acabou, né, sendo interrompida essa negociação, enfim. Mas é para isso, este o trabalho, né, que
o Observatório Social faz nas cidades. Esse trabalho também vai facilitar para os técnicos do Tribunal de Contas na hora de fazer os apontamentos? É que o Tribunal de Contas, né, nosso parceiro, Tribunal de Contas, TCU, né, CGU, todas essas entidades de controle, né, Ministério Público, eles são parceiros do Observatório Social. Então, sempre, qual é a situação? O Observatório Social, ele atua antes do tribunal, né? Então, nós, enquanto está ocorrendo as negociações, o observatório está fazendo monitoramento, né? Observando, acompanhando. O Tribunal de Contas, quando ele faz a sua atuação, é depois que já aconteceram, né? É no momento da prestação de contas, né? Por isso que eles fazem questão de nos instruir, né? Para que a gente possa, então, realizar um trabalho preventivo, né? A nossa fase é uma fase preventiva. Então, por isso que eles nos capacitam também, né? Para que a gente possa contribuir mais, né? E sermos mais efetivos. E também a gente não pode esquecer, e os prefeitos não podem esquecer, que existe a lei de responsabilidade fiscal. Obviamente. E no final do mandato, se não estiver dentro dos padrões, vai ter que responder por aquilo. Exatamente, né? E claro, tem todo, né, um sistema que organiza esse controle do recurso público, mas é isso que a gente gostaria de dizer, assim, ó, nós como cidadãos, né, nós não podemos, o controle social oficial, ele não é tão grande quanto é toda a nossa estrutura desse país. E por isso que nós, como cidadãos, temos obrigação de nos envolver, né? De nos envolver com a intenção de contribuir, com a intenção, nós temos parcerias com várias entidades, com a ENCLA, a Transparência Internacional, né? Com muitas entidades, e que todas essas entidades, elas estão fazendo um trabalho para contribuir para que o nosso recurso seja melhor aplicado. Então, cada cidadão, né, nós temos que nos preocupar o que nós podemos fazer para poder deixar um Brasil melhor. Então, se cada um tivesse a sua responsabilidade de cidadão, né, cívica, de buscar realmente não ter somente os seus interesses pessoais, mas o interesse no coletivo, né? Com certeza a gente teria um país melhor. Então tem muito de nós mudarmos até mesmo o comportamento do cidadão, de que ele realmente sinta-se responsável pelo coletivo, porque quando nós conhecemos alguma coisa ou somos especialistas em alguma coisa, se nós apresentarmos isso de forma a melhorar o coletivo, certamente teríamos, né, várias situações que poderiam ser controladas na causa, né? Não na consequência. Então, quando a gente vai atender a criança carente, vai atender o idoso, enfim, né? Não que é extremamente importante, mas vamos tentar trabalhar nas causas, né? De forma de que se crie uma estrutura mais forte, então, para que realmente não tenha uma consequência tão grave. E falando um pouquinho de criança e adolescente, após passar esse período de pandemia, com certeza o observatório vai estar fazendo trabalhos, como sempre fez, é o caso do Observador Mirim. Ele volta a acontecer, vai voltar às aulinhas, tudo volta ao normal. Sim. Nós aqui em Erechim e em todo o Brasil, né, nós temos várias cidades que já trabalham com o Observador Social Mirim, que onde vai o observatório daí mostrar para as crianças o que é qual é a função de um prefeito, de um vereador, o que é uma constituição, para justamente nós criarmos esse cidadão já desde pequeno responsável pelo coletivo, para que ele se preocupe se ele vê a luz acesa, que aquela luz quem está pagando é todo cidadão, para que ele faça então a informação, para que ele cuide daquele banco. Então a gente tem um trabalho muito bonito de educação fiscal também em todas as cidades, para que se construa então um futuro, né, de cidadãos mais responsáveis e que cuidem do patrimônio público. Belonice, diante de toda essa pandemia, muitas leis também tiveram que ser alteradas e de uma forma bastante rápida. Sim. No caso do observatório, quem é que participou juntamente desse comitê de enfrentamento, elaborando novas propostas para a lei?
Na verdade, assim, ó, nós temos, amanhã, por exemplo, nós teremos, todo o sistema terá a oportunidade de fazer uma live, né, com o Renato Fellini. O Renato Fellini foi quem contribuiu, então, e participou da elaboração da Lei 13.979, que é justamente a lei de enfrentamento, então, a essa crise toda. Amanhã nós teremos das 14 às 16 horas, ele vai estar conversando com os voluntários, né, obviamente online, mas nós poderemos então tirar as nossas dúvidas diretamente com as pessoas que fazem a legislação, né? Sim. Então por isso que eu reforço, o Observatório Social é uma entidade que é respeitada, né, e reconhecida nacionalmente, onde as pessoas que fazem as leis, inclusive, ou que participam, né, num momento desse, têm o interesse em poder estar capacitando todos os voluntários para que a gente possa estar atuando na ponta, né? Sim. Porque o foco do observatório é justamente capacitar os observatórios das 150 cidades. Temos mais de 50 cidades na fila de espera, né, para também se instalarem. Uhum. O nosso objetivo realmente é estarmos em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes futuramente. Porém, então, todo esse trabalho realizado pelo sistema, né, pelo nacional, lá em Curitiba, onde nós temos uma equipe fantástica fazendo isso, é justamente para promover essa possibilidade. Amanhã, o pessoal do Observatório Social daqui de Erechim, todos os voluntários terão acesso a conversar, então, com o Fellini, que foi uma pessoa que participou da elaboração da lei e que vai estar nos capacitando, nos dando orientações. Uhum. E este sistema todo, ele é muito bom, porque nós temos parcerias com muitas instituições, né? Conselhos de profissionais também, e sempre tem alguém estudando e buscando alguma informação que possa contribuir daí lá na ponta, no município, né? Com certeza. Claro que nós temos também, Sandra, um evento que é nacional, que este ano era para acontecer em São Paulo, mas ele vai ser prorrogado por conta a gente vai estar fazendo um virtual. Uhum. Porque não vai ser possível, que é chamado Pacto pelo Brasil. Né? Nós temos uma campanha que é Área Livre de Corrupção e onde são convidadas várias entidades justamente para num evento por ano, que esse ano será virtual e não mais em São Paulo, ficou para 2021, poder estar então dando a sua contribuição enquanto entidade para um Brasil melhor. E com certeza dessa forma vamos ter, se todos nós nos unirmos e Exatamente. Optarmos pelo caminho mais certo, né? Isso mesmo. Belonice, sucesso para você nesse ano que é um ano de grandes desafios. Eu acho que ele já começou a 1000, não deu ainda nem para absorver a ideia de ser presidente, né? Já começou trabalhando e trabalhando intensamente. E que a gente possa também trazer para Erechim, de repente, grandes ações, envolver mais a comunidade, fazer com que o observatório faça parte da vida de todo empresário, de todo o cidadão erechinense. Isso, aproveitando, acessem no site do Observatório Social do Brasil, nós estamos com uma campanha, inclusive, que qualquer pessoa pode contribuir com R$10 somente, mas isso vai nos ajudar a trabalhar ainda mais, né? Então, nós estamos com uma campanha em ação lá, que iniciou há 3 dias, 4, e que nós precisamos atingir uma meta que é muito importante, a tua colaboração. Então, quem não está conseguindo ainda trabalhar para atingirmos um Brasil melhor, poderá, então, de alguma forma, estar contribuindo. Acesse lá, o nosso site e contribua, então, com a nossa campanha, que é justamente da pandemia aí, para que a gente se fortaleça ainda mais. Observadores deste país, este é um momento muito importante para o sistema USB. Nós precisamos da contribuição de cada voluntário. Somos mais de 3.500 voluntários inscritos. Imaginem toda esta turma divulgando para seus amigos e também contribuindo, mesmo que seja com a taxa mínima, nós conseguiremos certamente atingir
o objetivo da nossa campanha. O Sistema USB agradece a contribuição de todos. Um grande abraço. E no próximo bloco você confere. O presidente do Ipiranga fala sobre o andamento do clube nesta época de Covid-19. E a gente também te atualiza para o final de semana com a previsão do tempo. Já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. No Master Supermercados, a Páscoa tem muita oferta. E para quem ama chocolate, toda a linha em 5 vezes no cartão. E tem o fim de semana. Refrigerante Fi, sabores R$3,29. Tortas especiais Master com preço especial. Cerveja Eisenbahn lata R$2,89. Se for dirigir, não beba. Oferta Master mais vantagens. Bombons especialidades Nestlé R$6,89. Leite condensado Moça TP R$3,98. Tá no Master? Tá em casa. Diante da pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, todos os setores precisaram passar por uma nova adaptação. O Ipiranga, que estava em uma fase bastante significativa, parou os seus trabalhos. Nós conversamos com o presidente do clube para saber quais serão os próximos passos a partir de agora. Diante de toda essa situação que se criou, a pandemia do Covid-19, o esporte foi brutalmente atingido. Todas as atividades paralisadas em um ano em que o Ipiranga tinha muito a oferecer para os erechinenses e também para o Rio Grande do Sul, certo, que participava de alguns campeonatos importantes. Qual é o impacto? Um impacto tenebroso, né? Uma vez que realmente todas as atividades tiveram que ser interrompidas. Nosso último jogo foi lá no dia 15 de março, contra o Brasil de Pelotas, ainda pelo Campeonato Gaúcho. Faltavam 3 rodadas para encerrar a primeira etapa, a fase classificatória, que definiria a vaga Copa do Brasil, Série D, campeão do interior, etc., né? E para nós isso estava dentro dos nossos objetivos, né? Buscar essa vaga na Copa do Brasil, principalmente. Então há todo um aspecto técnico aí e também financeiro que acabou ficando prejudicado com essa interrupção. Nós esperamos pelo retorno breve aí das competições, talvez no primeiro momento mesmo sem público, para que a gente possa vir a concluir o campeonato estadual e logo ali na frente também começar o campeonato nacional, uma vez que o Ipiranga está na Série C do Campeonato Brasileiro. E nós fizemos um grande investimento esse ano para estarmos novamente entre os finalistas e buscarmos uma vaga à Série B. O Ipiranga estava com um elenco muito bom esse ano para disputar os campeonatos. Como é que ficou esse elenco? Está em casa? Continua treinamentos? Num primeiro momento, então, nós dispensamos os atletas, eles seguem todos com o contrato em vigor. Nossos contratos vão até o final da Série C, em sua grande maioria, né? Mas como as atividades, mesmo de treino, elas não são possíveis nesse momento, eles foram dispensados, inclusive, para voltar para suas residências, aqueles que têm residência fixa, própria, ou então dos pais, etc., né? Mas hoje a gente pode dizer que aproximadamente metade deles ainda estão aqui na cidade, aí, morando nos apartamentos que o clube
Liloca, né? O departamento médico também ele não parou. Inicialmente nós tínhamos 8 atletas que estavam em tratamento no departamento médico. Muitos atletas foram tendo alta já. E hoje nós temos somente 4 atletas, sendo 2 já praticamente com alta nesse setor, né? Funcionários do clube também, nós temos férias para a grande maioria, estamos atendendo em regime de plantão, utilizando o telefone, o WhatsApp, todos os meios aí para continuar atendendo o nosso associado, mas também de forma segura aos nossos funcionários. E os atletas têm recebido as orientações do nosso preparador físico para continuarem desenvolvendo as suas atividades dentro do possível nas suas residências, né, mantendo o mínimo de forma física. Mas esperamos um retorno o mais breve possível aí aos treinos e logo às competições também. E o impacto financeiro do clube? Muito grande, um momento de muita dificuldade, né? Nós temos todos os compromissos, principalmente com folha de pagamento, precisamos manter. São 50 famílias que dependem da gente e isso nos angustia muito, né? No sentido de buscarmos soluções para essa situação. Recebemos um auxílio da CBF recentemente, um valor de R$200 mil, muito importante. Agradecemos muito o esforço que a Federação Gaúcha, que a Federação Nacional fez para alocar esses recursos, mas também destacamos que é pouco. Esse recurso paga aproximadamente uma folha nossa, considerando atletas, comissão técnica e funcionários, né? E nós temos mais 8 meses pela frente ainda. O que equaciona mesmo a situação é o retorno às competições, voltarmos a ter acesso às verbas de transmissão de televisão, a receita de bilheteria quando for possível, etc. É isso que faz o clube viver, né? E também a gente sabe que o futebol tem todo um papel social importante, né? Cria boas notícias e, enfim, gera outros assuntos para nós falarmos além desses assuntos trágicos relacionados à pandemia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo. Como será que vai se comportar esse final de semana de Páscoa? Vamos dar uma conferida? No sábado pela manhã, uma mínima de 8 graus, a máxima de 21, a média do dia em torno de 15 graus, a umidade do ar 90%, ventos 14 km por hora e nós teremos um dia com sol e bastante nuvens também. Já no domingo muda um pouquinho a temperatura, ao amanhecer 9 graus, a máxima 24, a média do dia em torno de 17 graus, a umidade do ar 89%, ventos 13 km por hora e a gente não tem chuva, porém o dia segue com nuvens e o sol aparecendo. A segunda-feira, ao amanhecer, uma mínima de 11 graus, a máxima de 25, a média do dia em torno de 19 graus, a umidade do ar 82%, ventos 13 km por hora e também não temos aí previsão de chuva para o início da semana. Então vamos ter um final de semana de temperatura agradável, o sol aparece, embora vai ter períodos com nuvens, mas o sol vai predominar, vai ser o astro do dia. E a todos vocês que nos acompanham diariamente, o Jornal da TV Erechim vai ficando por aqui. Lembramos a todos que é possível rever todas as nossas matérias lá no Facebook, no YouTube e também lá no Instagram. Agradecemos a sua audiência, desejamos um bom final de semana e nos encontramos amanhã aqui no mesmo horário. Até lá! No Master Supermercados, a Páscoa tem muita oferta. E para quem ama chocolate, toda a linha em 5 vezes no cartão. E tem o fim de semana. Alcatra bovina sem osso, R$ 26,89 kg. Costela bovina corte especial, R$ 19,90 kg. Costela suína majestade resfriada, R$ 15,49 kg. Batata inglesa branca, R$ 2,89 kg. Oferta Master mais vantagens. Suco integral Aurora, uva, tinto, 1,5 litro, R$ 8,89. Tá no Master? Tá em casa.